Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Obrigado. Livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Versículo 1, eu vou ler na leitura, na versão Revista Atualizada. Versículo 1 diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e se voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Fala, querido, o homem chamado Jesus. Mais alto digo: o homem chamado Jesus. E a Bíblia diz: fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-me, e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Essa manhã Deus me colocou no coração para falar sobre necessitados. E às vezes o maior necessitado é você. Nós olhamos pessoas que estão nas ruas, mendigos, e às vezes a nossa situação é de muito mais necessidade do que aquele que está na rua. E lá no livro de Atos, para a gente dar continuidade, capítulo 20, 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que? Dar do que? Receber. Essa palavra necessitado, no original, vem da palavra chamada atênio, que quer dizer ser fraco, débil, estar sem forças, sem energia, estar carente de recursos, indigente, pobre, estar debilitado ou doente. Então nós vemos aqui que o necessitado não é somente aquele que está nas ruas. Existem pessoas não necessitadas com recursos financeiros, mas do amor, necessitadas da atenção, pessoas necessitadas de um abraço, de um toque, de paz do Senhor. Existem idosos na casa que foram ali abandonados pelos seus filhos e estão necessitados do amor dos pais, dos filhos. Estão solitários e muitas vezes maltratadas em alguns lugares. E aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração para socorrer o necessitado? Nós já falamos aqui por tantas vezes. A pastora Deise, por 3 anos, ela trabalhou em um leprosário, uma cidade de leprosos. E a coisa mais estranha, quando você entra num lugar desse, parece que
tudo é apagado, parece que não tem vida. Pessoas que chegavam inteiras, mas passados alguns meses, o que se via eram partes dos seus corpos amputados por causa da lepra. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso mundo, nos fechamos e esquecemos que um dia fomos alcançados por Jesus, que olhou um coração necessitado. E hoje estamos na sua casa, e hoje estamos na igreja, para honrar a Deus sim, para adorar o nosso Deus sim, mas também de poder atender o coração do necessitado. Atender o necessitado, mesmo que você não veja o milagre da cura acontecer através da sua fé, mas pelo menos você fez o seu dever de suprir um pouco de suas necessidades afetivas ou carências ou emocionais. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas hoje estão se matando, suicidando, tirando sua vida? Porque às vezes passamos e fazemos olhar de desprezo. Efésios capítulo 4, 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Aquele que furtava, que roubava, usava suas mãos. Agora não, agora que você aceitou o Senhor, agora que você tem Cristo, Ele diz, a Bíblia diz, fazendo com as próprias mãos, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Queridos, eu já roubei para alimentar meus vícios das drogas, e é uma coisa difícil dizer que eu já fui ladrão. É difícil para um pastor, para um líder. Às vezes nós olhamos pessoas e ninguém conta o que ele foi no passado, mas eu digo que eu fui. Eu digo da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor me arrancou. Eu digo para que o nome dele seja glorificado, para dar esperança ao necessitado, que talvez não encontre uma saída, mas eu sou prova viva. Sou liberto, não roubo mais. Eu era um ladrão, um viciado. Fiz mal a pessoas. Mas o Senhor me alcançou. E o Senhor, Ele te alcançou também. O Senhor te alcançou. Talvez você não teve um passado de assassinato, de roubo, de gangues, mas Ele te alcançou na sua necessidade. Ele te alcançou na sua dor e no seu vazio. Todos nós estávamos vazios, sem esperança de viver, mas Ele preencheu o vazio do nosso coração. Jesus, Ele preencheu o vazio da nossa alma perdida. E o que fazemos com isso agora? Agora que temos o Senhor, agora que temos o nosso Deus, será que vamos ser egoístas, guardando agora a libertação somente para nós? Ou nós vamos multiplicar a bondade de Jesus que está em nós? O Senhor está em nós, o Senhor está vivo em nós. Com suas mãos você pode optar por roubar, ou pode mudar de rota e trabalhar de maneira que tenha o que repartir para atender ao necessitado. Por que atender ao necessitado? O problema é acharmos que temos que fazer isso somente uma vez no ano. Eu vejo movimentos onde, final do ano, todos levantam recursos, roupas, brinquedos e vai distribuir uma vez no ano. E eu acho isso uma tremenda hipocrisia. Famílias que
não se entendem muito bem, mas no final do ano deseja feliz ano novo. Mas você teve todo o tempo para resgatar a amizade, restaurar o relacionamento, e aí então no final do ano, de uma maneira hipócrita, você diz feliz ano novo, feliz Natal. Hipocrisia. Hipocrisia. Faça hoje, como diz a Bíblia, enquanto é dia. Eu lembro que eu tinha alguns dias de conversão, irmãos, e nós estávamos, eu e alguns amigos, perto de uma fogueira, e eu estava tocando violão ali, tocando as novas canções que eu estava aprendendo na igreja. Eu tocava canções de rock and roll, e aquela fogueirinha estava cheia daquela galera que eu via tocando tantas canções, Guns N' Roses, Led, Sabbath, Purple. Mas agora eu estava tocando hinos do cantor cristão. Eu estava na igreja. Aqueles meus amigos, eles chegam na roda ali e eles percebem canções diferentes. De repente chega um homem, do nada, um homem maltrapilho. Ele começa então a cantar aquelas canções que eu estava ali tocando. E ele não engasgava, ele sabia de cor as canções. De repente ele pega, termina, e ele sai de cabeça baixa, entristecido. E aí um dos meus amigos diz: ele era um pastor que se perdeu. Princípios para ajudar aquele que clama por socorro, querido. Princípios. O primeiro nós vamos encontrar no versículo 1, que é enxergar. Primeira coisa, eu vou enxergar. A Bíblia nos diz no versículo 1, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Ver, no original aqui, quando Jesus vê aquele homem, no original vem de uma palavra chamada eido, que quer dizer determinar o que deve ser feito a respeito de. Eu estou olhando necessitado, o que eu vou determinar agora? O que eu vou fazer com essa situação agora que eu estou vendo? O maior cego é aquele que pode ver, mas não consegue enxergar. É o que finge que nada está acontecendo ao seu redor. É ver o necessitado passando fome. É ver o irmão clamando por socorro e você disser somente: vou orar. Mas é muito além disso. É abraçá-lo, segurá-lo nas mãos quando ele está caindo. Não vamos agir com hipocrisia, meus irmãos. Não vamos fazer do evangelho uma rotina de domingo ou terça-feira, estar na igreja, mas ao sair por aquelas portas, a vida sua é a mesma de um mundano. Segunda coisa, observação que nós vemos aqui no versículo 2, não procurar culpados. No versículo 2 diz assim: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem? Eu não posso procurar culpados, para de julgar. O que aconteceu é fato e não tem como voltar atrás. Por isso, não mate ainda mais aquele que precisa ser ressuscitado, que precisa ter vida novamente. Crer que o poder de Deus se manifestará onde não existe esperança. Que o nosso olhar seja diferente. Que aquilo que sair da nossa boca não seja para julgar ou procurar um culpado. Uma terceira observação está no versículo 4. Atender enquanto é dia. A Bíblia nos fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é
dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que isso significa, irmãos? Significa fazer o bem enquanto estamos vivos. Fazer o bem enquanto estamos vivos. Essa expressão dia e noite é um comparativo da vida e da morte. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 diz: para que aquele que está entre os vivos não há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Para aquele que morreu, acabou, não tem mais nada, não tem mais emoções, não tem mais esperança, não existem mais sonhos. E ele faz um comparativo: o leão é o senhor da selva, o cachorro não é nada, é insignificante, mas ele vivo é mais valoroso do que um leão morto. Faça enquanto está vivo. Recupere os seus dias que você perdeu. Aproveite agora. Comece a reconstruir a sua vida novamente. Você talvez chegou nessa arrebentado, sem vida, esperança, sem fé. Mas hoje Deus, Ele te diz: você tem vida. Vamos recomeçar. Levanta a cabeça, erga a tua mão, adore o Senhor, caminhe para a vitória. Oh Deus! Mais uma observação, versículo 6. Ser ousado em fazer diferença. Versículo 6 diz: dito isso, o que Jesus fez? O que Jesus fez, irmão? Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Isso é ousadia? Imagina seu pastor fazendo isso aqui. Chorar, irmão. Você vai correr. Você vai fugir. A fé é loucura para muitos. Não fomos chamados para sermos comuns, mas diferentes. Jesus, ele foi diferente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, significa poder de Deus. Coríntios capítulo 1, 27, também um pouco mais adiante diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Outra versão diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A gente está falando aqui que Jesus, ele pegou a saliva dele. Presta atenção, agora eu vou te falar. Ele pegou a saliva, cuspiu na terra, misturou e fez lodo. Por que ele fez isso? Tem uma razão. No original, a palavra terra, Adama, quer dizer, Adão foi formado exclusivamente de Adama. Lá em Gênesis 2:9 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós somos formados desse lugar. Pó vem do original afar. Agora presta atenção, queridos, que coisa tremenda. Este substantivo representa a terra solta, porosa no solo, ou pó. Em primeira ocorrência bíblica, afã parece significar esta terra solta, porosa. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Gênesis 3,16, a palavra significa as partículas boas da terra. O que isso quer dizer? O homem foi formado do melhor da terra. Você vai entender agora. Quando a gente pesquisa sobre saliva, bom, nós entendemos então que ele pegou a melhor parte da terra, representando ali a sua vida, representando você, representando aquele homem cego, e agora ele colocou a saliva. Eu fiz uma pesquisa. Saliva contém substâncias que matam as bactérias. Por isso, lamber pequenas feridas ajuda a curá-las.
Entretanto, devemos usar a nossa própria saliva, porque a saliva alheia não é que tem, pode conter micro-organismos contra os quais não estamos imunes. Um quebra-gelo. Eu tive um cachorrinho chamado Shake. Criança, vivia arrebentado. Pegava aquele carrinho de rolemã, aquele asfalto, quando dava aquela curva, irmão, aí o joelho escapulia para fora, rasgava tudo. Mas você voltava feliz, mas o joelho esfolado. Você dava um grito de dor, mas quando você vencia, criança é assim. Irmãos, acontecia um fenômeno esquisito. Primeira vez que isso aconteceu, estava em casa, sangrando. Final do dia, aparece o Shake. Shake vai no meu joelho e começa a lamber. Eu estou ali, sinto aquela coisa porosa, meia quente, meia gelada, mas estava boa. Eu olho para o Shake. Ai, Shake, vai lá, continua, vai. E Shake lambendo. Gente, as minhas feridas demoravam semanas, mas naquele dia, depois da lambida do Shake, foi uns 3 dias. Eu falei, vou economizar metiolate, vou economizar mercúrio e vou chamar o Shake agora. Todo dia eu falava, ei, Shake, 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 Shake. Shake vinha e lambia, e lambia minhas feridas. Eu era criança, eu lia, minha mãe tinha me dado algumas histórias, e eu lembrei que tinha um etíope na história, que ele tinha se ferido, caiu como morto, e de repente apareceu um cachorro que lambia as feridas dele. Por causa daquelas lambidas, as feridas eram cicatrizadas. Meu irmão, né, meu bem, nós assistimos um filme, e aí eu lembrei, é convertido um soldado romano, que começa a seguir Jesus, eu esqueci o nome dele, e aí, no meio da caminhada, isso é um filme, ele estava ali seguindo, era noite, Pedro vem para querer dar água para ele, o soldado assustado pega a espada e vapa na perna de Pedro. Pedro fica bravo, pega a água do que ia dar para ele e faz assim, Pedro era bravo, joga a água fora, isso aqui vai ficar uma cicatriz. Aí Pedro na hora ele faz assim, eu falei, olha lá, a saliva que cura. Irmãos, eu não vou estranhar se você começar a se lamber. Vamos lá agora o que interessa. DNA. O que é o exame de DNA? O exame de DNA, ácido desoxirribonucleico, meu Deus, que palavra difícil, é o mais seguro teste disponível. Possui um alto poder de discriminação. Cada pessoa possui um único DNA, com exceção de gêmeos idênticos. Onde o DNA é encontrado? Olha lá. O DNA é encontrado em todas as partes do corpo na mesma forma. O DNA do sangue é o mesmo encontrado no sangue, saliva, pele, tecidos, dentes, ossos e no sêmen. O DNA é desenvolvido na concepção, isso é, a união dos gametas para a formação de um indivíduo, e permanecendo constante tanto em uma pessoa viva quanto falecida. Qual é a confiabilidade do teste de paternidade? O DNA é o mais confiável teste de paternidade existente, com vários marcadores genéticos. O poder de discriminação fica acima de 99,99%. Vamos lá então agora? Terra, homem, mais saliva, o DNA ou genes de Deus igual poder, cura e origem divina. Foi isso que aquele cego recebeu ao ser tocado
ou untado com aquele lodo, saliva e terra. O Senhor falou assim: não, agora eu vou misturar aqui você e vou misturar agora o meu poder. Eu vou colocar você e agora eu vou derramar em você o meu DNA. E o meu DNA, ele tem cura. O meu DNA, ele tem poder. O meu DNA, ele tem milagre. Amém? Foi isso que Deus fez com você. Ele colocou em nós o DNA dele, para que pudéssemos então sairmos curados. Para terminar, no versículo 7, mais uma observação é mostrar o caminho. Jesus, ele vem, ele cura e ele mostra o caminho. Versículo 7 diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o quê? Siloé quer dizer o quê? Enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus Cristo, querido, ele foi o enviado para nos socorrer. A primeira mensagem que Jesus traz é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu cheguei, acabei de chegar. Arrependa-se, muda sua mente, muda sua forma de pensar, volta para sua. Arrependimento no original quer dizer voltar à nossa origem. Repete. Arrependimento quer dizer voltar à nossa origem. Esse é o significado. Arrependimento é o quê? Voltar para a nossa origem. Quando Jesus ele fala assim: olha, arrependei-vos, ele está falando para você: volta para aquilo que você é, volta para a sua forma original, volta para mim. Quantos podem aplaudir o Senhor? Entendendo? Levá-lo a se banhar nas águas do arrependimento é mostrar o caminho da cruz. E qual é o caminho? A igreja também é o tanque onde encontrará as águas que curam. Hoje você está na casa do Senhor, você que está ouvindo essa palavra. Quando você vem para casa, você encontra o tanque de Siloé. Amém? Qual o resultado por ajudar o necessitado, seja quem for, qual condição que seja? Primeiro, dar visão a quem não tinha. Segundo, fazer do pobre um homem nobre. Terceiro, mostrar o novo estilo de vida. E quarto, cumprir o nosso dever de cristão. Amém? Posso ouvir um amém? Nós somos chamados, querido. Se você foi curado, se o DNA do Senhor tocou a sua vida e hoje você está curado, então agora que o temos, agora que o DNA está em nós, nós então podemos agora alcançar o necessitado e também mudar a vida do necessitado. Amém? Glória a Deus. Nós temos um trabalho na igreja fantástico, que é o Projeto Sopão. E quantas pessoas saíram da rua, foram para o projeto e voltaram para a igreja? O Projeto Sopão não é só alimentar. Além de alimentar, é trazer uma palavra, é orar, levar para uma casa de recuperação, caso essa pessoa queira, porque ele tem que querer também. Em seguida, trazê-lo à casa do Senhor. Alguns vêm e voltam, mas outros vêm e ficam. Amém? Deus te chamou para mudar vidas. Deus te chamou para ser diferente. Seja ousado. Se precisar de usar a sua saliva, você vai usar. Fala glória a Deus. Amém? Triste. O Sheik já morreu. Meu cachorrinho. Mas eu tenho esse ensinamento. Com esse texto faz todo sentido. Terra, cuspe, saliva, principalmente divina,
traz cura. Amém? Vamos ficar de pé, dê uma grande salva de palmas para Jesus.